Opa, hoje, sexta-feira, dia de podcast. Olha quem eu recebo por aqui. É com muita alegria que eu recebo o Vandelso. Ele é professor, ele é protetor dos animais, da causa animal, né? Bastante conhecido aqui na Frecheirinha. É petista e entusiasta. Vandelso, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Moitinha. Esse que vos fala, né, o Vandelson. É uma alegria imensa estar aqui nesse seu podcast. Agradeço muito o convite. E já quero deixar registrado aqui a minha grande admiração por você, né? Opa! As nossas famílias que têm uma história muito bonita, a gente foi vizinho, né? Sim. Então, minha grande admiração por você e toda a sua família, esse programa que tem sido aí um destaque na nossa região. Coisa boa, rapaz, lhe receber aqui. Ainda tem algo que eu ainda não falei, né, sobre você. Além de tudo isso, é pré-candidato a vereador do município de Frecheirinha. Exatamente, estamos aí no lançamento dessa pré-candidatura a vereador. É bom deixar isso bem claro, né? Porque as pessoas não confundam. Então, pré-candidato a vereador neste momento. É que esse prefixo seja bem, bem Enfatizado, focado, né? Bem enfatizado, né? Pré-candidato. E olha, eu queria pedir você, meu internauta, para se inscrever. Se você já se inscreveu aí, você informar, mandar para alguém. Porque assim, a partir do momento que você se inscreve, o YouTube trabalha por você, sabia? Ele, no dia que sai uma edição, o YouTube já lhe avisa. E se você gostar, claro, você vai assistir e dar aquele like, que é muito bom pra gente, claro. E aproveita para indicar também aos colegas, né? Se você gostou do episódio, vai indicando. Show de bola. Então é muito bom. E olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, Vandelso, a gente tem presente aqui da Iris Bela, ó. Rapaz. Iris Bela Lingerie. Só que foi cueca. Não é lingerie, viu? Iris Bela Lingerie. Ah, veio com a mensagem aí, ó. Tô dizendo, ó. Deixa eu mostrar aqui para os internautas, né, que estão aí em casa. Vem com cartãozinho, presente da Iris Bela. Eu já uso a Iris Bela e é uma das marcas assim mais renomadas que nós temos aqui na cidade. Obviamente que não desconsiderando as outras, mas de grande destaque. Eu aproveito para agradecer a você mais uma vez e ao nosso amigo Erandi da Iris Bela, Erandi Lima, que proporcionou esta lembrancinha. Já pode abrir ou só daqui a pouco? Já, por favor. Vamos dar uma olhada, olha, né, aqui. O Elton, quando ele ganhou também presente da Iris Bela, ele olhou assim, ele disse, é impressionante como as lingeries de Frecheirinha são as fábricas de lingerie, olha aí, fabrica coisas mesmo excelentes, né? Porque não tem diferença da marca X para a marca Y. Às vezes alguém iniciou primeiro, depois a pessoa veio depois, mas a qualidade é a mesma, né? Isso, assim, no bate-papo em off aqui com o Elton Luiz, que ele, quando ele recebeu o presente, que ele abriu, que olhou, ele, nossa, cara, tô impressionado aqui com a qualidade da Iris Bela. E claro, se não servir para você, se não tiver no seu tamanho, você pode trocar ali na loja, viu, Vandelso? A loja é próxima ali, para quem é de Frecheirinha sabe, é próxima à Dona Mocinha, aqui na Avenida Capitão Joaquim Francisco. Eu não sei o número. A gente procura, é muito bem localizado, a gente procura lá. É próximo ao centro comunitário também. O kit que eles estão oferecendo é perfeito, né, com a bolsinha. Até vi alguém que passou por aqui que disse que dava para colocar... na hora de matar passarinho, né? Dá para colocar pedra. Eu vou usar quando eu for ao shopping. Dar uma passeada, colocar as demandas aqui das pessoas. Deixa eu colocar aqui a bolsinha. E a qualidade, como você já falou, também a qualidade do material, o acabamento perfeito. Eu acredito que vai servir perfeitamente, que eu engordei um pouquinho. Então vai dar tudo certo. As cores são muito bonitas, o material perfeito. Mais uma vez, muito obrigado aí a Iris Bela. E agradecer a todos os profissionais que lá trabalham também, né? Esse ramo de moda íntima que tem sustentado a economia da nossa cidade, fazer o reconhecimento a todos os profissionais que trabalham nessas fábricas. Feito aí da nossa cidade, uma cidade invejável, né? Invejável. Sabe, Moitinha, só uma curiosidade, eu dei aula em uma cidade chamada Amontada, e Amontada foi uma das cidades que eu conheci na região norte do estado de Ceará, já lá sai um pouquinho dessa localização, já extremo oeste, mas com maior índice de vulnerabilidade social. Na época chegava a 70% o índice de vulnerabilidade social. E aí lá se instalou, tempos depois, uma fábrica, aliás, de confecção, que não interessa agora o nome aqui, e mudou a realidade das pessoas. Então é importante a gente observar o nosso cenário também, o quanto a presença das fábricas de confecção mudou a realidade das pessoas aqui. Então é importante a gente deixar esse agradecimento a todos os produtores aqui de moda íntima e hoje, especial,
a equipe da Iris Bela Lingerie aqui mais uma vez. O Erandi, amei o cartão, escolheu uma foto muito bonita, obrigado. Pois é, lá ele falou, rapaz, o Vandelson aí saiu bonito. Eu disse, rapaz, tá mesmo. E olha, É isso sinta-se aí. abraçado aí, todos os colaboradores da Iris Bela, né? Lingerie. Obrigadão aí por estar, por a parceria, né? Que continue por muitos anos. É isso aí, mais uma vez, agradecido então pela lembrancinha aí, vou fazer propaganda também. Vandelson, você é pré-candidato, como a gente falou, a vereador, e é filiado em que partido? Em qual partido? Olha, meu amigo, hoje eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, ao PT. Mas por que PT? Mas antes que você fale, eu queria mandar um abraço aí aos colaboradores, falar em colaboradores, os colaboradores do Fabrício Importados, lá onde você encontra tudo e mais um pouquinho com o menor preço e a melhor qualidade, atendimento de qualidade, o pessoal estão lá lhe aguardando, olha, película para celular, enfim, se eu for falar, é uma infinidade de produtos, né, de objetos, né, De excelente qualidade, é importante destacar isso, né? Exatamente. Eu Não é à sempre toa que compro vem, lá. não é à toa que vem se destacando tanto, né? Exato, inclusive com lojas, né, em outras cidades aí, case para o meu celular, película, caixa de som, cabo, tudo isso eu compro lá porque é uma referência na nossa cidade e na região. Exatamente, referência total mesmo que o Fabrício Importado, né, na pessoa do meu amigo Fabrício, ele vem fazendo com que cada dia cresça mais e mais e faça crescer. Isso valoriza o cliente se sente valorizado, né, com esse crescimento também, né? Com certeza, muito bom. Um abraço para o Fabrício e toda a equipe de colaboradores lá. Também quero falar da LA Tintas, dando cores para sua casa e para sua vida, para o seu sorriso. Olha, quer ficar feliz? Vai na LA Tintas. A LA Tintas é logo atrás ali da Câmara Municipal. Falando aqui de pré-candidatura a vereador, atrás da Câmara Municipal, tá lá a LA Tintas, com as melhores marcas. Lá o Aristides está lá ali a esperar com as melhores marcas em tintas e a cor que você procura. Já não precisa mais ir a Sobral ou a Tianguá buscar cores diversas. Hoje você encontra aqui em Frecheirinha com preço que cabe no seu bolso. Eu sei que estou esticando um pouquinho, mas às vezes eu sinto na necessidade de passar essas informações para o meu internauta. Quero falar também um pouco do espaço contábil. Kelsinei, ele tá aí ele tem uma contabilidade e vem prestando um serviço contribuindo para que as empresas cresçam mais e mais, sabe? Então, é assim, o Kelsinei vem fazendo aí cada dia o melhor para as empresas e, claro, se você, questão de imposto de renda, ele tem um cuidado tão grande para você não pegar falta, viu? Não cair no leão, como não cair dizem, no né? leão. E aí eu quero fazer uma consideração ao Kelsinei. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a causa que eu defendo, a causa animal. Uhum. E o Kelsinei foi o primeiro contador que chegou e se colocou à disposição a ajudar, sabe? Porque é um serviço que, na época, a gente precisava bastante. Ele disse, não, me coloco como voluntário para ajudar nesse processo de criar o CNPJ da APAF. Então, também eu quero deixar meu agradecimento, né, esse momento. A equipe dele é extremamente competente, né? Tem vários colegas lá dentro, ressaltaram aqui, além dele, a Rogiane, que trabalha lá com ele, que é uma pessoa incrível. Maravilhosa. A Rogiane, eu gosto muito dela e de todos, claro, Sim. E também do Kelsinei e Ave Maria. Ele é uma pessoa que, além de prestar um serviço com excelência e para a excelência, lingerie, ele é muito humano, viu? Muito Com humano. certeza. Pessoa que ele não... Pessoa incrível. E também quero falar, cara, do Ponto Dominante, que é do meu amigo Paulo Sérgio. O Ponto Dominante vem cada dia se destacando aí. Inclusive tem TVs, tem som, enfim, frigobar. Você encontra muita coisa legal lá no Ponto Dominante. Se você está a fim de comprar qualquer coisa que você acha que não tem Frecheirinha, vai no Ponto Dominante que você vai encontrar. E também, antes que a gente prossiga com essa história que eu lhe perguntei, você ainda está lembrado que foi que eu perguntei para o Vandelson, meu internauta? Você está lembrado, Vandelson? Mas Lembro. lembra, né? Mas antes eu quero falar, encher a boca d'água agora, da padoca. Você já merendou na padoca, fez um lanche na padoca? Ainda ontem comprei bolo, comprei pão italiano, comprei pão de coco. É uma grande referência. Um abraço pro meu amigo Joaquim. Todos os preparos que eles comercializam lá são deliciosos, de extrema qualidade. Eu também concordo. Poderia ter mandado um bolinho, né, hoje, né? Pois é, Joaquim.
É o seguinte, só lembrando que muito em breve o Vandelson está de volta aqui. Não esqueça, a gente vai avisar com antecedência para você mandar, né, um bolo, um café. Uma vez, no dia que eu vim com o Cilei, é porque hoje ele não se lembrou, viu, Vandelson? Mas no dia que eu entrevistei o Cilei, o professor Cilei, sim. Ele mandou aqui um salgado, um café, inclusive com a garrafa da Padoca. Olha, a Divina Padoca. O Joaquim foi meu colega de faculdade, uma pessoa incrível, né, que tem crescido muito nesse ramo aí. Eu desejo todo o sucesso do mundo. Toda a equipe de colaboradores lá também, a Flaviane, né, a esposa dele. Então, uma equipe maravilhosa que trabalha lá. Ele é muito preocupado com a qualidade do produto, com a limpeza. Ele é uma pessoa que se destaca muito nessa questão, nesse quesito. Meu irmão, vamos começar o nosso bate-papo agora, de fato, perguntando o que eu lhe perguntei há pouco. Você disse que ainda lembra, mas de qualquer maneira eu vou repetir. Você é pré-candidato hoje a vereador. Isso. Pelo Partido dos Trabalhadores, como você falou. Vandelson, por que PT? Vamos lá, Moitinha. Nós sabemos, antes que você fale, que o PT ele tem enfrentado uma crise aí grande. Sim. Teve impeachment contra o Partido dos Trabalhadores, foi encontrado algo muito desagradável para quem que com certeza em todos os setores tem pessoas de má índole e de boa índole, né? E, inclusive no Partido dos Trabalhadores envergonhou as pessoas de boa índole. E a gente sabe que... eu tinha até um ditado antigo, rapaz, um provérbio antigo que, não sei se você vai concordar, diz que uma manga podre, ela estraga o resto do saco, né? Sim. Em parte isso é verdade. Então, a gente vê que muitos falam, por causa de alguns nomes, né? Fala que o PT não presta. Por que o PT? Olha, Moitinha, hoje mesmo eu conversava com um amigo, que quero mandar um grande abraço aqui, o Pezão, né, que é popularmente como a gente chama, e a gente conversava sobre isso, sobre o Partido dos Trabalhadores. Há muito tempo eu já tinha essa pretensão na vida pública, mas esperava o momento certo, né? E aí uma das coisas que eu mais me preocupava era o seguinte, quando você passa a ter essa consciência do universo partidário. E aí eu lembro perfeitamente do período que nós tivemos no Brasil da ditadura militar, e aí depois na reabertura política, Arena 1, Arena 2, Frecheirinha passou por isso também naquele período, os partidos de centro, de esquerda, de direita, e eu tenho estudado muito sobre isso, né? Já fui filiado a outros partidos, que não vem ao caso agora, aliás, a um único outro partido, e quando eu decidi mesmo ter isso de uma forma mais séria, mais organizada para a minha vida, eu disse, eu tenho que procurar um partido que ele vá de encontro às bandeiras que eu defendo, né? E quando eu coloquei o rol de partidos aí em mente, fui fazendo esse filtro, o que mais se aproxima das bandeiras que eu defendo é o Partido dos Trabalhadores, o PT. E aí eu concordo perfeitamente com o que você traz, essa argumentação de falar sobre as mangas podres, né, que já permearam o partido. É importante a gente deixar claro isso, não cobrir esse episódio trágico da história do partido, mas a gente precisa também lembrar das pessoas boas que estão dentro do Partido dos Trabalhadores. Um grande exemplo que nós temos dessas pessoas é o atual presidente do Brasil, o presidente Lula. Se ele fosse uma manga podre, ele não teria sido eleito aí agora pela terceira vez presidente do Brasil. E lembrar, né, que... É o primeiro, né? De toda a história republicana? Dessa história mais recente, sim. Nós temos que lembrar que antes dele nós tivemos Getúlio Vargas, que também teve 3 mandatos também, mas era um outro cenário político marcado por golpes. E aí, já que nós falamos sobre golpes, você falou sobre a cassação aí da presidenta Dilma, é importante a gente lembrar o cenário político daquela época. Por que a presidenta Dilma foi cassada? O crime que ela praticou, né, que na época pelo qual ela foi cassada, hoje não é mais crime. As pedaladas fiscais, hoje não é mais crime. Foi legalizado na gestão do anterior presidente. Por quê? E aí a gente lembra, a primeira mulher presidenta do Brasil. Por que ela teria sido cassada? Será que há um pouco de machismo nesse processo também, de desconfiança dessa representatividade feminina? Há os que falam sobre um processo legal desta cassação. Eu prefiro falar sobre golpe, tá? Na minha concepção, houve um golpe nesse processo político. E aí, isso tudo começa a acontecer quando ela para de fazer as necessidades, de atender às necessidades de um grupo que estava sugando o governo. Mas as pedaladas, a lei, né, do combate às pedaladas fiscais surgiu em que período?
Eu não vou saber agora te explicar direitinho quando ela surge. Se eu não me engano, na Constituição de 88 nós já temos uma referência sobre isso, né? O destino desses recursos ali para uma área específica que não poderiam sair para uma outra área. O que eu acredito é porque, assim, a gente vai observar diversos outros cenários de ex-presidentes e em âmbito estadual e municipal também que acontecem as pedaladas, né? Eu não estou defendendo que isso seja bom ou seja ruim, né? Nesse sentido. Mas, no caso da presidenta Dilma, a oposição, os grupos ali que não estavam satisfeitos com o governo dela, juntaram o útil ao agradável. Pegaram o primeiro ponto ali que poderia criminalizá-la e seguiu adiante. E aí você vê, quando eu falo sobre essa questão da criminalização, você vê uma votação para a cassação dela, a votação que a gente observou na Câmara e no Senado, que foi um verdadeiro espetáculo, né? Enaltecer, inclusive, ditadores, enaltecer figuras que foram um escárnio para a história da humanidade, mas que estavam lá por esses grupos de oposição, fazendo enaltecimento a essas figuras, né? Obviamente que ela errou bastante no seu governo, muita coisa deixou a desejar. E hoje o PT ele tenta trazer um novo cenário, ele tenta desconstruir esta visão que nós observamos lá no passado. E a gente temos hoje uma grande contribuição do PT quando a gente olha para as causas sociais. Então, trazendo mais para a pergunta central, que é por que eu escolhi o Partido dos Trabalhadores, é porque eu me identifico com grande parte das bandeiras que o partido nos traz. Da questão da representatividade, do combate à homofobia, do respeito à diversidade, da questão de gênero, né, o respeito à mulher em si, quando ele vai trazer o acesso à educação pública e de qualidade. Porque se você observar qual foi dos governos brasileiros que mais construiu escolas técnicas, escolas de tempo integral, que mais construiu centros de educação aí profissionalizante, é o governo do PT. E a ideia também é que a gente traga tudo que há de bom no seio do partido para a nossa cidade também. E aqui é importante a gente fazer uma consideração, Moitinha, porque o PT na nossa cidade ele vive um novo momento, né? A fundação do PT aqui ele teve a presença do Bosco, do Luiz Carlos, da Socorro Carneiro, que eu quero mandar um grande abraço, do Eudes, né? Um grande abraço para todas essas pessoas, do pessoal ali da Penanduba, né? Da família Pereira, que fundaram lá no passado, do padre João Mesquita, que fundaram o partido aqui. E aí ele teve uma grande atuação muito forte junto com a igreja nos movimentos de base, e aí no decorrer do tempo houve também uma parada desse movimento do PT na nossa cidade, e aí de alguns anos para cá ele reacende, né? De 2 anos para cá ele reacende, está aí com uma nova diretoria, digamos assim, desse partido, e tenta reconquistar, aliás, o seu espaço. Para mim finalizar essa pergunta, eu quero fazer uma consideração que a gente precisa deixar registrar na nossa história. A primeira vereadora pelo PT no estado do Ceará se chama Socorro Carneiro. É daqui de Frecheirinha. Conhecido no passado aqui como a Socorro Papola, aliás, e fez uma grande gestão, né, na época que ela foi vereadora aqui na cidade. Então, um grande abraço para ela nesse sentido. Pois é, ela fez história, né, dentro do PT e linkou aqui o nosso município, né, a história do PT, né, porque a primeira do Ceará. Isso, a primeira do Ceará, a primeira mulher do Ceará foi de Frecheirinha. Parabéns, Socorro Carneiro. Rapaz, tem pessoas que você citou alguns nomes que tinham para a vida o PT como mantra, né? Assim, e essas pessoas parece que hoje elas, como é que eu posso usar a expressão? É como que tivesse tirado a camisa. Aquela camisa que outrora vestiu, tirou a camisa. E motivo, eu não estou aqui citando mais nome de ninguém, mas tem pessoas que hoje tem PT na cidade, tem um pré-candidato pelo PT da cidade, né? Sim. E a pessoa, pelo menos algumas pessoas desse estilo que você batia o olho e dizia, fulano é petista. Hoje vota numa pessoa que não é do PT. Sim. O que é que você me diz sobre isso daí? Será que foi as desilusões ao longo dos tempos, o que aconteceu dentro do PT? Olha, esses fatos lá das mangas podres, os casos assim... isso tem contribuído. Esporádicos, mas contribuíram, né? Com certeza isso também contribuiu, sabe? Eu não vou dizer aqui que essas pessoas elas se desiludiram com o PT, porque quando a gente fala sobre a questão do PT como mantra,
é importante a gente trazer as bandeiras do PT como parte da história de vida dessas pessoas. Grande parte dessas pessoas continuam ainda com as suas bandeiras superativas, né? Trabalhando em torno dessas bandeiras. Mas quando a gente para também, Moitinha, para a gente observar uma cidade pequena como a nossa, esta imposição dentro de um partido, às vezes tentar sustentar um partido, né? Isso tem um preço muito caro. Né? Então, as próprias alianças políticas que vão surgindo dentro do partido, as lideranças que vão ascendendo ou reacendendo dentro da nossa cidade, eles vão trazendo uma nova organização político-partidária aqui. Então, eu acredito que, juntando o desgaste que o partido teve aí a nível nacional por um tempo e juntando essa nova organização política na nossa cidade, ela entrou em um certo, assim, não, por enquanto, o partido... ele vai ficar sem um candidato, vai ficar sem alguém aqui à frente, nós vamos nos aliar a esta outra ideia, vamos somar a esta outra ideia, né? E aí que bom que isso retorna esse novo momento, essa nova discussão. E é bom para a nossa cidade, é bom para o processo democrático, que tenhamos vários partidos, várias ideias, vários pensamentos, né? Pois é, eu até, você falando aí sobre os vários partidos, eu até tinha pontuado aqui para lhe perguntar, porque lá no comecinho você falou sobre o pós-intervenção militar ou Sim. ditadura militar, depende da visão de cada um. Isso. Inclusive não estou aqui para questionar esse ponto de vista, mas sobre os dois partidos, né? Arena 1 e Arena 2. Eu não sei se foi a nível de Brasil ou ficou... Era o Brasil inteiro que era Arena 1 e Arena 2? Como é que funcionava? Isso. No processo de reabertura política, Moitinha, o governo, naquela época, ele só permitiu assim, que todos os partidos de oposição se concentrassem em um único partido. Todo o restante era clandestino. Era isso que nós vamos dizer. Isso foi bom ou ruim? Porque hoje você acabou de falar sobre a quantidade de partidos, essa diversidade é a oportunidade de escolha, né? Isso era bom ou era ruim? Porque às vezes, com tanta oportunidade de escolha, às vezes você pode escolher um errado, né? Você já tentou comprar uma roupa no lugar que só tem 2 camisas ali, 2 modelos, aí você ligeirinho Não escolhe. tem muita opção, né? Quando tem muita opção, né? É mais complicado. Eu costumo dizer o seguinte, Moitinha, se nós estamos falando de uma reabertura política, né? O Brasil viveu muito tempo no processo de ditadura militar, então quando nós temos um processo de reabertura política, naquele cenário, né, daquele período, isso foi bom. Porque é o primeiro momento que as pessoas começam a se manifestar que há uma oposição ao governo daquela época. Então, quando nós estamos falando de uma reabertura, aquilo é positivo. Obviamente que se isso fosse implantado hoje, seria péssimo para o nosso momento, né? Quando eu falo sobre essa diversidade partidária... Por isso que tem que ver o caso concreto, né? Exato, o caso concreto, né? Essa diversidade partidária que nós temos hoje, essa liberdade de filiação partidária ou trocar de partido, ele é muito positivo porque, às vezes, as causas, as bandeiras, as ideias, os princípios, né? Algumas coisas nesse sentido, eles também vão mudando, né? E aí isso permite também que a gente tenha uma Câmara, uma Assembleia um pouco mais plural, um processo político mais plural, sabe? Então, para aquela época foi importante a reabertura política. Se hoje nós tivéssemos apenas 2 únicos grupos, não seria interessante. Tem uma pessoa que eu acho que eu ainda não falei em nenhuma das edições do nosso podcast, mas eu hoje vou citar. Ele, há muitos anos, ele não está mais nesse plano, né? Ele já está... com Deus, né? Há muitos anos, mas como faz parte aqui do contexto, eu não sei se foi ele que trouxe, mas ele foi candidato pelo PT no município de Frecheirinha, uma pessoa que não pode ficar esquecido na história de Frecheirinha, sobretudo na do PT, né? Sim. Que é o José Ardir, um grande cidadão, uma pessoa, não sei se foi nessa época aí que ele fundou o PT ou que surgiu a primeira... Porque na época o PT era fraquinho e mesmo assim ele conseguiu... fazer com que o PT ficasse forte aqui no nosso município. É tanto que tivemos uma vereadora, né, por o PT, a primeira de Ceará. Exatamente. Então eu não podia deixar de citar aqui o nome do saudoso José Ardir. Eu não tive o prazer de conhecer ele, mas eu já ouvi muito falar sobre o legado que ele deixa, né? Inclusive ali próximo, né, de onde ele morava, salvo engano, existia a Praça do PT, hoje não tem mais esse Pronto, construída nome. Por o Vandir, que é oposição, e foi nomeado Praça do PT lá, um pseudônimo dado não sei por quem. Tinha uma estrela antigamente tinha uma estrela, lá, pois é, muita coincidência. Depois destruíram a estrela. E foi o Vandir que fez também. É importante, 2 figuras importantes. 2 figuras importantes. Seu Vandir
E o Zé Ardi, que eu não conheci, mas o Vandir que eu conheci, são duas figuras importantíssimas. O Vandir, em vários podcasts aqui eu falo nele, inclusive na importância que ele teve para não é nem o crescimento da cidade, é para a construção da cidade. Ele, com todo respeito aos prefeitos anteriores, ele deu sabe, ele deu um up tão grande, uma guinada tão grande na cidade, assim, que para quem ainda não conhece, tiver interesse em pesquisar, nós, assim, fez muito bem. As principais obras, né, naquele período, que a gente ainda tem grandes resquícios disso, vieram a lei do seu Vandir, que as principais escolas... Praças, chafariz... O hospital. Uma série de projetos, hospital e uma série de instituições importantes para a nossa cidade. Habitacionais, né? Expandiu bastante a nossa cidade, né? Dando oportunidade para as pessoas mais necessitadas naquela época também, né? Eu lembro demais do bordão, do apelido que as pessoas intitulavam ele, o Bigodão. O Bigodão. Né? Da figura dele na rua, conversando com as pessoas. Mandar um abraço, inclusive, para toda a família dele, especialmente a figura aí do Vandilson, né, filho dele, representando toda a família. A dona Jancila, que eu já tive o prazer de entrevistar, de conversar com ela. Coisa boa, né? Figuras importantes para a nossa cidade. Primeira mulher prefeita da nossa cidade, né, esposa do seu Vandir. Primeira e única, né? Única, né? Eu estava até, sabe, dando uma pensada aqui, mas foi a única, né? Na história política aqui, desde a emancipação até hoje. Que venham outras, né? Mulheres, porque mulher, ela tem que ter esse espaço. Tem. A política, eu costumo dizer isso também, Moidier, quando você vai adentrar esse universo, você consegue perceber isso um pouco melhor, ainda tem muito dessa questão patriarcal, sabe? A gente já tem a lei de cotas, né, nesse universo político, mas não acontece ainda como deveria ser. Não estou dizendo que é o caso aqui do meu partido ou dos partidos que estão aqui na cidade, mas a gente tem visto casos aí fora, inclusive a nível estadual, que colocam a mulher nessa cota partidária só para preencher lá o requisito da lei. Estão sofrendo as penalidades com isso. Na época que a dona Jancila foi candidata a prefeita, era um período muito mais difícil, né? E ela conseguiu lá uma gestão quase 20 de anos qualidade, já, foi 96, né? Isso. Então, me lembro ainda nas passeatas da época, então, uma grande referência naquele período. Eu até já chamei o Paulo Rildo aqui, que, inclusive, a primeira rádio que eu trabalhei foi dele, né? Sim. E para contar, tipo assim, para a gente falar da política histórica do município, porque o Paulo Rildo, ele conhece muita coisa, sabe? Isso. Muita coisa, principalmente a história do pai dele, né? Muito massa. Então, a gente tocou aqui no nome do saudoso Vandir, né? Como eu falei, uma pessoa que fez história na política. Eu não me canso de citar o nome dele em quase todos, muitos podcasts eu cito o nome dele, porque ele tem o que falar de positivo dele. Com certeza. Então é assim. Ô, Vandelson, a sua pré-candidatura por o PT, você já falou o motivo. Quando foi que surgiu essa ideia? Você até já deu uma pinceladazinha básica, que já vinha tentando, já tinha recebido convites, né? Tinha recebido... mas não tinha aceitado porque, né? Mas aí não tinha aceitado porque estava caçando, procurando, né? Pesquisando um partido que realmente condissesse com as suas ideias, né? Isso. E aí encontrou o PT. Encontrei o PT. Antes de falar sobre por que eu decidi colocar meu nome à disposição, Moitinho, acho que é importante citar um pouquinho desse meu processo histórico também, né? Porque, principalmente aí para os internautas que estão nos assistindo, conhecer de onde eu vim e quem eu sou, né? Para dizer assim, esse cara decide colocar o nome dele à disposição, por quê? Acho que é importante trazer essa história, porque muitas pessoas ainda não conhecem, né? No início, a gente já conversando aqui, eu falei que a gente foi vizinho e tudo. Sim. Desde de bebê mesmo, desde criança. Eu moro aqui na rua Iracema, aqui no centro da cidade. Sou filho de agricultores, meus pais eram agricultores. Hoje, meu pai é comerciante ali no Calçadão, o seu Valdenor. Ele é natural aqui da Penanduba, né? E de uma família carente, né? Meus avós, uma família grande naquele período. E a minha mãe, a dona Gerarda, né? Manicure aqui na cidade, famosa, há mais de 20 anos, né? Bem mais de 20 anos que ela é manicure aqui, renomada e reconhecida pelas pessoas. E também de família carente, né? Os meus avós, no caso os pais da minha mãe, eles viviam 6 meses aqui na Palmeira e 6 meses nas Cajazeiras. Viviam essa vida nômade, né?
O gado sinalizava que tinha que ir embora das cajazeiras, a família seguia, porque senão o gado saía e deixava. Então, em período de seca, eles estavam na palmeira, pé de serra. Em período de inverno, eles estavam nas cajazeiras. E eu observei muito essa história também. Então, a história dos meus pais foram muito difíceis, né? Questão de escolaridade mesmo. Minha mãe, ela estudou até a 5ª série apenas, ali no grupo do Coité. Vinha de bicicleta lá de cima, lá da palmeira, para estudar e conquistar, pelo menos até ali a 5ª série. O meu pai, até um determinado tempo, se não me engano, até 2006, ele ainda era analfabeto. E aí tem uma parte da nossa história que eu sou muito feliz por isso. O papai foi tentar tirar a carteira de motorista e aí, na época, você precisava ter um nível de escolaridade para isso. E ele dizia, Wandel, se tu não me ajudar, eu não vou tirar a carteira de motorista. E aí, por uma provocação nesse sentido, eu ajudei ele estudar. Na época era o Benedito, como as pessoas chamam, Benedito Ceboso, né? Popularmente, desculpa até pelo nome aí. Mas é quando ele bastante falava, conhecido mesmo como era a expressão Benedito como Carneiro. Benedito Carneiro, isso mesmo. Inclusive, rapaz, eu no tempo lá, eu fazendo sonoplastia para ele fazia um programa da Vigilância Sanitária. Lembro demais. E quando eu ia apresentar ele, eu falava, estamos trazendo aqui o Benedito Carneiro e tal. Aí quando foi um dia, era a Daiane que estava apresentando o programa. E mesmo assim eu estava fazendo a sonoplastia. Aí ela, na época a Daiane novinha, a mãe do som, né, lutador. Sim. Aí a Daiane novinha não tinha essa informação e o pessoal fala mesmo dessa forma, na ausência dele principalmente, né? Aí diz, e agora o programa da Vigilância Sanitária é apresentado por Benedito Ceboso. Também ele se manteve calado. Quando ele saiu, eu disse, Daiane, pelo amor de Deus, é Benedito Carneiro. Aí quando foi no outro dia, rapaz, eu peguei, dei o toque para ela, vamos trazer aqui para o programa da Vigilância Sanitária o Benedito Carneiro. E eu liguei o microfone pensando que ele ia começar, ele disse, hoje não é mais Ceboso, não. Então, um abraço aí para o meu amigo Benedito Carneiro. Forte abraço, mesmo. meu irmão. Ele foi professor do meu pai e eu ajudei que meu pai terminasse aí o ensino fundamental 1 e 2. Foi um período muito importante também. E aí, desde criança também, Moite, eu me lembro, eu trabalhava na feira com meu pai, numa banquinha ali na feira, e eu achava uma atividade bem interessante, porque ele sempre nos criou, eu e meu irmão, Vandeci, que hoje trabalha no Banco do Brasil aqui, ele sempre nos criou nessa premissa da obediência, de fato, aos pais e do trabalho muito cedo. Nós éramos garantidos o período de estar na escola, mas também a gente contribuía com o trabalho nesse sentido, né? E ainda que a gente achasse ruim naquela época, mas hoje eu entendo a importância de tudo isso, né? A minha vida inteira ela foi na escola pública, né? Estudei aqui no ginásio, Santa Educação Raimundo Pereira, estudei no Antônio Custódio, estudei no Presidente Vargas, né? Saí do Presidente Vargas quando a escola fechou, e aí fomos realocados para o Antônio Custódio. E é importante citar isso, porque uma das bandeiras que eu defendo é a educação pública e de muita qualidade mesmo. É importante ter essa vivência aí. E aí começa a despertar, Moitinha, a questão desse interesse pelas causas sociais. Eu tenho 34 anos, vou fazer 35 agora em agosto, mas em toda a minha vida foi voltada para as causas sociais. Lá mesmo, desde criança, adolescente, eu já era voltado para os movimentos de Grêmio Estudantil nas escolas. Fui presidente de Grêmio Estudantil no SERP, fui líder movimento de Grêmio Estudantil no Antônio Custódio e no Presidente Vargas, né? Você nasceu para ser líder, nasceu para... As pessoas que vão identificar isso, né? Então, eu sempre tive essa grande paixão de lutar pelas pessoas. Eu ouvir as demandas das pessoas, a angústia das pessoas, e eu tentava ajudar, tentava resolver. Isso já muito jovem já vinha acontecendo, né? E mais adiante eu me envolvo também com as causas da igreja, né? Fui da Pastoral da Criança aqui na cidade durante 4 a 5 anos, se eu não me engano. Inclusive, na época, a nossa coordenadora da Pastoral da Criança aqui era a madrinha Rosinha, a Rosinha do Poteta, a mãe da Lucilda e da Rutlene. Foi minha madrinha de crisma, a quem eu quero fazer aqui uma homenagem também e deixar um grande abraço para toda a família, porque ela teve uma grande contribuição para a igreja, para as causas sociais na nossa cidade, merece um reconhecimento, como tantas outras pessoas já tiveram. É uma ideia nossa fazer esse reconhecimento a ela. E foi com ela que eu aprendi muito sobre as causas sociais. O movimento da Pastoral da Criança, que eu tive o prazer de conviver com ela. E aí eu também assumo como membro do grupo de jovens ligado à igreja, o JUC na época, né? Nós tivemos uma grande contribuição nesse sentido.
E aí depois, obviamente, eu também passo a me envolver com outras causas, né? Eu já atuei no Conselho Municipal de Você Saúde foi aqui na professor de cidade. catequese, coisa assim, monitor de Não, crise? apenas não. Naquela época eu ainda estava nesse processo de identidade para ser professor. Né? Ah, Eu tá. admirava muito, achava a coisa mais linda, os monitores, mas eu ainda tinha dúvida se dava certo eu atuar nesta área, né? E a pretensão de ser padre? Olha, eu não imaginei que fosse Eu vir uma lembro da pergunta infância. difícil. Eu não podia deixar de passar, eu vou, deixar eu passar vou, batido, não. eu vou cortar um pouco da minha pauta sobre as causas sociais para mim te responder essa pergunta. Pronto, por favor. Eu sempre Mas não esqueça, fui. para depois dar Sim, continuidade. eu vou dar continuidade. A minha família, os meus pais, eles sempre foram muito da igreja, católicos, fervorosos, eram do grupo de casais da igreja, né? Na época do Padre Nery, Padre Mesquita, Padre Batista, tudo isso eles eram dos grupos, né? E eu cresci nesse meio, sabe, da religião muito forte, da crisma, primeira Eucaristia, grupo de jovem, está lá, em todos esses movimentos da igreja. E eu acreditava que tinha uma veia para ser padre, né? Que teria essa identidade para ser padre. E, de fato, eu passei por todo o processo. Foi na época do Padre Carlos, aqui na cidade. Fiz todos os testes. Fui aos eventos lá no seminário, em Sobral, né? Passei pela entrevista. Ficamos lá um período de 3 dias, como se fôssemos lá no internato, digamos assim, popularmente falando, nessa missão de compreender um pouco sobre isso. E aí, retornando de lá do processo de entrevista, a gente tinha que aguardar uma resposta. Um mês depois, eu fui chamado para o seminário. Né? E eu me lembro que eu chorei uma semana. Oh, Jesus! Eu chorei uma semana porque eu entendi que não era mais aquilo que eu queria. Era uma fase de outras decisões que eu precisava tomar. A vocação ali era meio... O chamado não veio como eu imaginava. Por que eu digo isso? Porque na época eu olhava a questão de ser padre como essa forma de servir as pessoas, né? Mas aí, quando eu recebi esse chamado, né, que foi confirmado que eu teria sido aprovado para ir para o seminário, eu entendi que não era daquela forma que eu queria servir. Eu queria servir um pouco mais junto das pessoas, então naquele momento não dava. Com peso no coração naquela época, eu disse um não para a igreja e não atendi o chamado naquele período. Algumas pessoas, inclusive, me interrogaram, Wandelson, tu se arrepende disso? Não. Eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei na vida, né? A gente conversava no início sobre as decisões erradas. Eu não me arrependo nem das decisões erradas que eu tomei, porque elas me ajudaram a me fortalecer e a criar uma identidade nesse processo. O de padre, rapaz, você falando aí, eu me lembrando da questão do chamado, eu acho que tem muita gente que vai sem ter certeza do que quer. Isso. Por exemplo, eu vou citar de um aqui... Não vai revelar ao povo que foi beber no seminário, não. De beber no seminário, mas eu não vou citar nome, não. Não dá, sem falar no santo, só os milagres. Pronto, pois vou falar aqui, citando o nome aqui de um de fora aqui. O padre Reginaldo Manzotti. Sim. Ele ficou até o final mesmo, ele disse que nos finalmente mesmo, quando o bispo, eu acho que é o bispo, chegou para ele e disse, você vai ter que cortar o cabelo. Ele disse que no seminário, cabelo grande, era fãzaço mesmo do Guns N' Roses, né? E assim, ele ficou até o final. Então, se ele estava com cabelo grande e ele disse que vários pôsteres do Guns N' Roses no quarto dele, eu imagino que ele não tinha certeza que queria ser padre. Às vezes vem no final, ou nem vem. Ou nem vem, às vezes não vem, né? O daqui, que eu não vou citar o nome, não vem, não. Uma figura bem conhecida que aconteceu isso aí, questão de não saber o que quer, né, no seminário, foi o Belchior, que ele foi pro Pronto. Depois fez medicina e acabou... Liga esse teu microfone aí pra tu falar, macho, aqui é o Belchior. Aí ele pegou, foi pra Pois medicina e depois largou a medicina pra ir seguir a carreira de músico, né? Ainda bem que ele largou, porque as músicas são perfeitas, né? Então é isso. Mas a Elis Regina também achou, viu? Então, foi um período bem interessante da minha história. E aí, felizmente, passei também por essa fase de descoberta, né? Deu tudo certo e não era a carreira que eu pretendia seguir, não era a forma que eu iria servir sendo padre, né? Entendi. Aí, seguindo aí sobre a sua atuação sociais. nas causas sociais, né? Eu também tive uma atuação, Moitinha, na área da cultura, né? Eu já fui secretário de cultura aqui na cidade, mas não é sobre isso agora que eu me refiro. Antes disso, eu fui fundador de grupos de quadrilha aqui na cidade, de associações culturais, né? A Filhos do Pé de Serra,
que já existia, e aí, em um determinado momento da história da Filhos do Pé de Serra, nós criamos enquanto uma associação cultural, e foi bem interessante, na época do quadrilheiro do Luciano, que era o organizador, numa tentativa da gente angariar fundos, né? Uhum. E, infelizmente, a Filhos do Pé de Serra não existe mais hoje na nossa cidade, mas foi um momento bem interessante naquela época. Já atuei em grupos de teatro aqui na cidade, na época da Meirinha, que eu quero mandar um abraço imenso. Nós tínhamos o grupo de teatro Ângelos, que foi bem interessante e que contribuiu muito para esse meu processo de formação social, da questão da oratória, isso me ajudou bastante. E aí vem para o cenário que eu me encontro atualmente quando eu falo sobre as causas sociais, que é a minha atuação na causa animal, né? Há 5 anos eu sou oficialmente um protetor animal, eu digo oficialmente porque sou membro da diretoria da Associação de Proteção Animal aqui da cidade, a APAF. Nós temos bem regulamentada, regularizada direitinho, tomamos conta de um abrigo. Já passou por nós aproximadamente 300 animais, né? A gente tem feito um trabalho na cidade. Esses animais são animais de rua ou qualquer pessoa Isso. que quiser entregar lá, dá certo? Como é que funciona isso aí, Olha, Vanessa? eu não vi a hora de falar sobre isso, né, abertamente para as pessoas e assim para tomar uma proporção maior. A APAF, Moitinha, quando ela foi constituída, naquele dia 19 de abril de 2019, salvo engano, nós tomamos a decisão seguinte: nós vamos cuidar dos animais de rua. Porque todo animal de rua hoje ele teve um tutor. É triste dizer isso, mas todo animal de rua ele teve um tutor que abandonou quando ele não servia mais para a alegria do lar, que abandonou quando ele adoeceu, que abandonou quando a família precisou mudar de casa e a casa se tornou menor, que abandonou quando encontrou um outro cachorro novo, peludo ou não, que satisfazia a necessidade ali do filho de algum outro membro da família, né? Então, esses animais, nós chamamos de invisíveis aos olhos das pessoas. Eles só aparecem aos olhos das pessoas quando acontece um atropelamento, quando acontece um acidente, quando ele está doente, quando tem uma cadela no cio que está lotado de animal ao redor. Então, nós decidimos olhar para esses animais. Então, desde aquele dia, nós começamos um processo de resgatar os animais doentes, as cadelas que estavam prens na rua e filhotes. Essa é a nossa prioridade hoje dos animais. Ah, Vandel, se eu tenho um animal, eu não estou afim mais de ficar com ele. Eu posso chegar lá e entregar? Não. É muito importante a gente dizer que o abandono animal, o maus-tratos animal é crime. Então, se você decide adotar um animal ou comprar um animal, que a gente é contra, mas tem muita gente que pratica isso, se você tem essa decisão, você tenha certeza que você vai ficar com ele até o final da vida dele, inclusive zelando pela saúde e pelo bem-estar deste animal. Nós, inclusive, aqui na cidade, já apresentamos denúncia a algumas pessoas que tiveram esse ato, né, de maus-tratos animal, de abandono e outras situações mais. Hoje nós temos uma situação um pouco mais tranquila, no sentido de dizer da superlotação de animais que nós tivemos no abrigo. Eu me lembro que no período da pandemia, no início da pandemia, nós tínhamos 50 animais no abrigo. E a pandemia ela pode ter sido caro, né, pra muito caro mesmo, sabe? E é importante a gente deixar claro, Moitinho, porque quando a gente fala sobre a causa animal, as pessoas acham assim, eu acho que no imaginário das pessoas, cada membro da associação ganha ali R$5.000 para estar atuando. Meu Deus. Todos nós que compomos a PAF fazemos uma atuação voluntária, de graça, desde o primeiro dia de atuação até hoje. Então, com toda a minha correria de pré-campanha, de professor, da vida familiar... Quem é que compõe essa equipe? Eu posso até esquecer o nome de alguém aqui, eu peço 1000 desculpas. Mas, assim, os que permanecem desde o início, né, até hoje, que eu consigo lembrar bem, eu peço desculpa mais uma vez se eu esquecer o nome de alguém. Eu, né, Vandelson, nós temos o Wendel, né, o da lojinha ali do centro, filho da Nete, que é um dos membros que permanece. Nós temos até o Viane, que hoje é a nossa tesoureira, que desde o início também está nesse processo. É a esposa do Gilberto. Isso, a esposa do Gilbertinho. Nós temos a Elise, que é a nossa presidenta atualmente, né, a esposa do Psicóloga, Sulei. né? Isso. Nós temos a Elvânia, que foi nossa presidenta por 2 mandatos, né, e aí depois ela precisou deixar, porque, né, tem um processo de eleição da diretoria, mas ela permanece na atuação como voluntária. Nós temos a Paula também, que era fotógrafa, trabalha em uma das fábricas de confecção aqui, que tem esta atuação também no abrigo. Temos a Priscila, que também é fotógrafa, que é um dos membros aqui. E vários Priscila outros é a secretária colegas. de cultura, não? Não. A Priscila ela é fotógrafa, ela mora ali no Cairal, né? Inclusive a avó dela faleceu semana passada, meus sentimentos também aqui a ela.
É uma pessoa incrível que chegou já um pouquinho depois da fundação da APAF, chegou para contribuir. Aí nós temos a Dena, né, que mora, se não me engano, no posto, vários outros colegas que estão lá conosco contribuindo, né? Alguns que vão chegando, que têm essa atuação mais recente, que se identificam e vão ficando, outros que passam a temporada e saem. É isso, a causa social, e nesse nosso momento aqui, a causa animal, ela não é uma causa fácil. É uma causa que a gente recebe críticas das pessoas. Ah, vocês deveriam estar preocupados com as crianças, vocês deveriam estar preocupados com os idosos. E aí fica uma mensagem também. A causa que você defende, ela não invalida a causa que o outro defende. Uma não anula a outra. Né? Uma não anula a outra. Eu já servi a diversas causas e hoje uma das que eu mais defendo é essa, porque são invisíveis aos olhos das pessoas. Moitinho, é muito importante a gente dizer isso, porque nós tivemos pessoas aqui na nossa cidade, se eu não me engano, pré-candidatos também aí a vereadores, que defenderam o extermínio, a eutanásia de todo e qualquer cão de rua. Sério? Sim. Recentemente nós tivemos isso com alguns episódios aí de acidente envolvendo animais. E essa não é a bandeira que nós carregamos. Não é. Nós defendemos, não vai resolver o problema. Não resolve. Né? Mais adiante eu vou falar sobre as minhas propostas, né? As minhas ideias, aliás, mas uma das condições que nós acreditamos que vai reduzir esses problemas é a castração. Né? Pode até ser uma cadela de rua, mas se ela for castrada e as pessoas alimentarem, tá tudo tranquilo. Não vai haver uma proliferação de animais como a gente tem observado. Se não procriar, consequentemente, não vão vir animais na rua, né? Exato. Vandelson, a gente que tem pet, não sei se você tem em casa, porque tem muitos na associação seu também, né? Que você se sente dono, né? Se sente tutor, né? Tutor, então, é assim, a gente sabe que é caro para manter um pet. Uma vacina é cara. Sim. A ração não sai barato. Para fazer laqueadura, como é que chama? Que você acabou de falar. A esterilização, né? Dos animais. Exatamente. Então é assim... Como é que está funcionando lá? Porque você falou que não tem fundos, né? Como é que vocês estão mantendo esses animais? Porque eu tenho certeza que precisa de muito dinheiro para manter, viu? Com certeza. É uma excelente pergunta, Moitinha, porque assim, quando nós começamos, eu lembro como hoje, às vezes eu me emociono falando sobre isso, lá em 2019, quando nós começamos, a gente não tinha ciência das dificuldades que a gente iria enfrentar. Se tivéssemos, nós nem tínhamos começado. É um desafio muito além do que... Era. Então, nós criamos a associação e não existia abrigo, e nós não tínhamos nenhum animal ainda em nossa posse provisória, digamos assim. Mas nós tínhamos um desejo de ter uma estrutura e de cuidar desses animais. Então, quando a associação surge, ela surge com o intuito de alimentar os animais na rua. Só que a gente foi percebendo, no primeiro dia, incrível, na hora que nós criamos, de manhã à tarde surgiu um animal atropelado que nós tivemos que resgatar. Foi incrível. E aí nós fomos resgatar esse animal, uma pessoa deu lar temporário, depois surgiu um outro animal, outra pessoa deu lar temporário. E aí, logo, nós tivemos que ter um espaço. Nós já tínhamos 15 animais e precisávamos ter um espaço. E nosso primeiro abrigo foi ali no estábulo do Zé Maria da Aninha, né? Que eu quero fazer um agradecimento muito grande. Né? Na época, os animais estavam, se não me engano, para Jaibaras, o gado, e ela disse assim, os animais podem ficar aqui, os cães podem ficar aqui. E aí a gente precisava colocar eles amarrados ali naquelas baias, né? E os filhotinhos poderiam ficar soltos. E aí fazíamos esse trabalho, né? Acontecia de repente se soltarem, fugirem na cidade, a gente ia atrás. Depois nós tivemos um abrigo que era ali na avenida, do lado do prédio do Antônio Rocha. O abrigo ficou lá por um tempo e foi um dos períodos mais conturbados. Né? Eu lembro demais que um belo de um dia teve uma chuva muito forte, caiu o portão lá e saíram 40 animais no meio da rua. E a gente louco no meio da chuva, pegando esses animais no meio da avenida e levando para o abrigo, tentando resolver. E aí, nesse percurso todo, nós tivemos já 4 abrigos. Hoje, eles começam, quando vocês levam para o abrigo, eles começam a ficar mais dóceis ou eles continuam a risco? Há um período de adaptação. Há um né? período de adaptação, né? Eles brigam, né, com os outros, há uma força, né? Há um poder também lá dentro, uma hierarquia. É uma liderança ali. Então, no início, por exemplo, a gente não tinha castração. As primeiras castrações que a gente foi realizar dos nossos animais, a gente tinha que levar para Ubajara. Não tinha veterinário aqui? Não né? tinha. Tinha veterinário, mas ainda não tinha o suporte necessário para fazer esse trabalho, né? Então, levávamos para lá de 10, né? Assim, esporadicamente. Hoje, como é a nossa situação hoje? Nós temos bem menos animais hoje, em torno de
15 A animais. doutora Heulane hoje faz parte? A doutora Heulane, ela foi nossa voluntária, é importante deixar isso bem claro, porque eu quero fazer esse agradecimento a ela. Ela foi nossa voluntária durante 2 anos. Então, um caso de um animal com bicheira, um caso de um animal atropelado, ela fazia os primeiros socorros, ajudava, ia para o abrigo limpar, dar medicação, aplicar vacina. Durante 2 anos, ela fez esse trabalho dentro do abrigo. Depois de 2 anos, ela montou o espaço dela, e aí nada mais do que justo a gente começar a fazer esses serviços, né, deixar de fazer fora da cidade e fazer com ela, né? Uhum. Hoje ela tem uma grande contribuição conosco na clínica dela em ofertar descontos. Uhum. Então, você imagina, você falou sobre a castração, se você fizer aqui em um hospital veterinário em Sobral, ele fica em torno de 600, 700 reais. A gente consegue por menos da metade do preço aqui. E o mais importante é que, além dos nossos animais, a gente oferta esse desconto para as pessoas de baixa renda que queiram castrar os seus animais. Isso é muito importante. A manutenção hoje do abrigo, ela se divide em algumas formas. A primeira forma, que eu quero fazer aqui o agradecimento, é um convênio que nós temos com a Prefeitura Municipal, um convênio que já vem há 3 anos, se eu não me engano, ou mais, me perdoe se eu estiver errado aqui, que a Prefeitura ela repassa uma ajuda de custo para a associação, porque nós somos bem regularizados, conta pessoa jurídica, prestação de contas rigorosamente realizada, com nota fiscal, tudo isso direitinho. E o contador é o Kelsinei. O contador é o Kelsinei e a nossa tesoureira, até o Viane, faz isso impecavelmente, esta prestação de contas. Se você quiser saber 10 centavos que entrou lá, ela lhe mostra em que foi aplicado esses 10 centavos. É incrível o trabalho de organização dela, né? Então, hoje, a principal fonte mantenedora do abrigo é a prefeitura, né? Através desse repasse de ajuda de custo e do prédio que eles cederam para a gente se instalar. Tem uma lei na Câmara de cessão deste prédio por 10 anos, se eu não estou enganado, e a associação hoje ela também tem uma lei que torna ela de utilidade pública. Isso é muito importante citar. Mas, Wandelso, por o que eu vejo, só a contribuição do município talvez não seja... talvez não resolva o problema, né, do que se necessita para manter esses animais, esses pets lá na associação. Isso. Como é que funciona isso aí? Você tem tem outras fontes, né, de renda? Moitinha, tem uma forma maravilhosa que o cidadão pode ajudar a PAF, e aí ele não vai tirar R$1 diretamente do seu bolso. Então, no caso, qualquer pessoa que queira doar, que queira ajudar... Pode, né? Além dessa doação que nós recebemos do município para a gente manter, tem uma outra forma de doação que é bem importante, que é o programa Sua Nota Tem Valor. É um programa do governo do estado do Ceará, através da Cefaz, que você se cadastra lá no programa, escolhe uma instituição social, nós estamos cadastrados lá como a PAF, lembrando mais uma vez. E a partir daquele momento, toda nota em produto dentro do território do estado do Ceará que você solicitar no seu CPF, ele vai para aquele programa. Então, a cada R$50 em nota fiscal, ele vai gerando um cupom. No caso, você não tira do bolso. Não tira nada do bolso. O governo do estado do Ceará retira daquele imposto que você está lá que está lá na nota fiscal, parte desse imposto vai para essas instituições sociais. Wandelso, eu queria que você explicasse de forma bem didática, se for possível, para que algumas pessoas, para que não fique dúvida. Pronto. O programa Sua Nota Tem Valor, Moitinha, você pode baixar ela na loja de aplicativos do seu celular, né? Qualquer celular, Android, iPhone, você pode baixar. O programa Sua Nota Tem Valor. O nome do aplicativo é esse, Sua Nota Tem Valor. Em 1 minuto você se cadastra, coloca seus dados pessoais, CPF e já escolhe uma conta, porque caso você seja sorteado, essa parte que eu vou falar, todos os meses acontecem os sorteios, né, entre aqueles colaboradores por bloco. Se você for sorteado, você pode receber um prêmio que vai variar entre R$5.000 a R$25.000. E se você for sorteado, aquela instituição que você escolheu para beneficiar, ela também recebe esse valor. Então, nesse período de 1 ano, se não me engano, 1 ano e meio que nós estamos cadastrados no programa, 2 pessoas já da nossa cidade ganharam. Cada uma dessas pessoas ganhou R$5.000, a última dela agora há 2 meses, e a associação ela recebe também este valor. Wandelso, se não for sorteado, aí é um valorzinho que vai variando, R$500, R$400, a depender da nota fiscal que as pessoas forem adquirindo e cadastrando lá. É bem interessante, prático, objetivo, super transparente. Essa nota fiscal, ela tem que ser própria de um CNPJ que é atrelado ao meu CPF, por exemplo?
ela tem que ser ligada ao CPF da pessoa que se cadastrou. Se eu estou cadastrado e sua nota tem valor, eu não posso pegar uma nota que está no CPF de outra pessoa, porque ela não vai computar. Ela tem que estar no meu CPF, que estou lá cadastrado no programa. Aí ele vai somando lá e você vai participando. Você sabe quantos cupons tem, a data de sorteio, valores, tudo isso bem direitinho. Mas a partir da hora que a gente faz uma compra, por exemplo, na internet, que entra no estado, ele já automaticamente já entra. Se a nota foi emitida no estado do Ceará, sim. Porque essas compras pela internet, algumas podem ser de fora, né? Outras podem ser de dentro do estado do Ceará. Ela tem que ser emitida dentro do estado do Ceará para poder valer lá para o programa. É bem interessante. E aqui na cidade nós temos vários parceiros, farmácias, supermercados, que não emitiam nota fiscal e que aí com uma solicitação nossa já emitem essas notas fiscais. E a outra forma, e mais simples, é você entrar lá no nosso Instagram, @paf, tem o nosso CNPJ, né, que é o nosso Pix, e você pode fazer a doação lá, que a equipe vai verificar bem direitinho a sua contribuição. Ou quando nós tivermos uma rifa, você pode participar, você pode adotar um animal que já vai estar ajudando bastante, ou mesmo divulgando as nossas ações. Agora vamos falar de pré-candidatura, pode? Eita, podemos sim, viemos aqui para isso. Pronto, meu internauta. Fique com a gente aí, porque agora a chapa vai esquentar. Mas antes, deixa eu te perguntar, você já assumiu algum cargo político? Não eletivo, necessariamente eletivo, mas algum político. Cargo público, né? Algum cargo público. Pronto. Moitinha, eu tenho a grande satisfação de ter sido aqui o primeiro subsecretário de Frecheirinha, né? Quando o ex-prefeito assumiu, ele me convidou para compor o quadro da cultura, né? E na época, a cultura era vinculada à educação, assim como é o esporte hoje, era a Secretaria de Educação, Inclusive Cultura e é um sonho aí de muitos desvincular, né? E isso tem até projetos, os vereadores já aprovaram isso, né? Um projeto de indicação para desvincular, e a gente espera que de fato isso aconteça. Então, na época, eu apresentei essa sugestão ao prefeito para que acontecesse essa desvinculação. E, de pronto, ele atendeu. Nós estávamos na estruturação do Sistema Nacional de Cultura e deu muito certo, né? Logo, na segunda gestão dele, eu assumi como secretário de Cultura aqui na cidade e a gente teve algumas realizações muito importantes, né, naquela época, como a Paixão de Cristo, né, e alguns eventos, ou Mulheres que Inspiram, e uma série de atividades na área da cultura que foram bem emblemáticas. Paralelo a isso, tinha um outro cargo que eu assumi, que era um cargo teoricamente voluntário, aliás, era voluntário, que era o articulador municipal do selo Unicef, né? A atuação do selo Unicef, Moitinha, só para deixar claro, ele vai avaliar a condição do município em investir nessas causas sociais. O município, de fato, há um bom investimento nas causas sociais. E eu já havia participado do selo Unicef em anos anteriores, em outras gestões, como pesquisador, como colaborador. E o município, até então, na sua 7ª edição, ele nunca havia ganhado o selo Unicef. Nessa exata gestão, onde eu estava lá como articulador municipal do selo Unicef, o município foi contemplado pela primeira vez na sua história com o selo Unicef, município aprovado. Isso é muito bom. Por quê, Moitinha? Porque ele diz para o Unicef, que é uma organização aí importantíssima de políticas públicas, principalmente para a infância, que este município estava investindo bem. O mérito não é só meu, o mérito é de toda a gestão, é de todos os profissionais daquela época. Mas havia um trabalho de articulação muito importante, de alimentar os dados e de enviar. E aí, ainda falando sobre cargos públicos, o mais importante que eu considero de todos eles é a função de professor. Eu sou professor há 15 anos, aproximadamente, né? Hoje eu estou como professor de História aqui na escola da rede estadual, a Escola Antônio Custódio, que eu tenho um grande carinho, um grande apreço, uma grande admiração. Quero, inclusive, mandar um abraço a todos os meus alunos da Escola Antônio Custódio, né? Por semana passam por mim, digamos assim, aproximadamente 550 a 600 alunos. É um público bem numeroso aí, né? Então, fazer o agradecimento a todos esses alunos. Quem diria a Frecheirinha ter uma escola, né? Que não é tão grande assim, tão digamos, grande, né? E é uma luta diária, né? Por essa educação pública de qualidade, como eu já citei, né? A escola tem passado por esse trabalho também. Fui professor de universidade durante 10 anos, né? Hoje não mais. Hoje a minha dedicação é apenas ao ensino médio. E esta é a luta. Quando eu falo sobre a questão do ensino médio, Moitinha, a gente observar um processo de transição para aquela escola da nossa época, a escola que nós temos hoje e a escola que nós queremos. A escola que nós queremos é uma escola de tempo integral para os nossos estudantes. Uma escola profissionalizante seria o ideal.
Mas aqui nós ainda não temos. Nós caminhamos, né? Começou um processo neste ano, aqui na Escola Antônio Custódio, dela se tornar integral. Em 3 anos, todas as turmas estarão no regime integral, né? E aí é uma atenção especial, porque o ensino noturno, ele provavelmente vai acabar. Há um projeto tramitando, né, na Câmara Federal para que exista o ensino noturno, mas, por enquanto, a tendência é acabar o ensino noturno. Quando eu falo sobre a escola pública de qualidade, Moitinho, eu preciso fazer uma ressalva, porque eu me lembro que o Silei esteve aqui na véspera do Enem, né, em novembro do ano passado. Né? No dia seguinte mesmo era a primeira etapa do Enem. E o resultado, fruto daquele ano, foram mais de 70 aprovações. Repito, a nossa escola, a Escola Antônio Custódio, aqui em Frecheirinha, nós tivemos mais de 70 aprovações em universidades públicas e privadas da nossa região. Nós tivemos alunos que foram aprovados para odontologia na UFC, tivemos alunos que foram aprovados para engenharia, alunos que foram aprovados para direito no Rio de Janeiro. Então, isso é um trabalho bem interessante, fruto aí, obviamente, da competência desses alunos, mas também aí dessa contribuição de todos os profissionais, todos os professores e colaboradores desta escola, né? E uma gestão que pensa esse aluno de forma integral, né? Contribui para isso. Mandelso, agora trazendo tudo isso daí para a sua pré-candidatura. Apesar de você ainda não ser candidato, é lógico, mas está pleiteando isso, né? Está na busca e com o objetivo de chegar, né, a ser um legislador. O que você acredita que você somaria hoje no Legislativo de Frecheirinha? Eu acho que não é à toa você só... sabe que eu vou ser vereador? Você viu algo que disse, não, eu acho que tem que ser eu mesmo. Aconteceu isso, não? Acontece diariamente. Enquanto foi aí me perguntando, né, eu ia me arrepiando aqui um pouquinho, me emocionando também sobre isso. Moitinha, não bastava tudo que eu já falei aqui sobre a minha trajetória nas causas sociais. Não basta apenas isso. Não basta o meu desejo de estar nesta atividade. Chegou um determinado momento, né, na minha vida que eu disse assim, eu preciso ir para a Câmara Municipal, saber como trabalham os vereadores. E não é agora, apenas como pré-candidato, que eu passei a fazer isso. Não, eu já tenho atuação no ano passado, em anos anteriores. Eu tenho fotos atuando na Câmara há quase 10 anos atrás, eu já tendo contribuições na tribuna, né? Então, o que eu observava? Eu disse, não dá para mim ir para as redes sociais ou para os movimentos que eu defendo, criticar o vereador, criticar a política, criticar as pessoas que estão à frente de tudo isso. Eu preciso fazer algo mais para isso. Mas nada disso ainda era suficiente para decidir que queria estar lá. De onde é que veio isso? E como cidadão, você não pode lançar alguns projetos? Posso. Hoje, Moitinha, para você ter um projeto que é discutido e votado na Câmara, tem um processo muito burocrático, que é 1/3 de todo o eleitorado. Como cidadão. Você tem que recolher assinaturas de 1/3 de todo o eleitorado da cidade para que o seu projeto seja colocado para a mesa para votação. É isso. É um abaixo-assinado de 1/3. Hoje é equivalente ao quê? A 4 mil, mais ou menos isso. Então é um processo muito burocrático. Mas o cidadão ele tem outras formas de participar. Se você solicitar uma parte na tribuna, se inscrever, for dada essa possibilidade, você pode apresentar suas ideias. Como é que é solicitado? Você faz a inscrição com 72 horas de antecedência lá na Câmara mesmo, fazer uso da tribuna, e aí no final da sessão tem uso da tribuna, ele te chama e você expõe a sua ideia, dá a sua contribuição. E eu tenho feito uso desses espaços, né? Tem vários vídeos meus aí na minha rede social, né, no meu Instagram, e outros que estão sendo postados essa semana. Recentemente, nós tivemos a votação aqui da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que eu considero uma das leis mais importantes, que tudo que vai acontecer para o ano seguinte precisa estar previsto nessa lei. E aí, quando eu fui participar deste momento de colaboração das emendas para a lei, porque é uma lei do Executivo, que o Legislativo incrementa e é colocado para votação. Quando eu fui participar da sessão, eu apresentei 12 projetos. Em uma noite ali, rapidinho, eu apresentei 12 projetos. Já agora, Já agora, 2 semanas. Como cidadão, olha aí. Enquanto cidadão, apresentei 12 projetos. E, para minha felicidade, eu apresentei, se eu não me engano, foi uma terça-feira ou foi segunda-feira isso. Quando foi na sexta-feira, já aconteceu a votação e todos os projetos que eu indiquei foram aprovados. Então, é uma alegria muito grande, porque, de fato, são projetos que já vêm de uma demanda dos grupos que eu defendo, das causas que eu defendo. E aí, o executivo, no próximo ano, independente de quem seja o prefeito, só vai poder executar os seus projetos se estiver previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por isso, a grande importância de participar de um momento como esse.
Mas, para responder a sua pergunta sobre estar colocando meu nome à disposição, essa foi uma necessidade, um pedido que veio do povo. Eu não determino as coisas na minha vida apenas pela minha vontade individual. Eu ouço muitas pessoas que estão ao meu redor, o ensejo das pessoas. Então, eu tenho recebido muitas e muitas e muitas pessoas, desde estudantes, professores, família, amigos daqui, da região, políticos, para dizerem desta minha representação a vida inteira e de dizer da importância de pessoas como eu na política, diretamente falando, né? Disputando a um cargo eletivo. Então, eu coloquei para as pessoas essa condição e as pessoas têm abraçado essa ideia, têm defendido a minha pré-candidatura, e aí foi daí que veio esse desejo. Eu digo para todas as pessoas por onde eu passo, o amigo que eu cumprimento na rua, as pessoas que eu falo nas redes sociais, eu digo, se for da vontade das pessoas, daqui a pouco tem a oficialização de uma candidatura, e aí as pessoas é que vão decidir se meu nome deve estar lá ou não. Porque trabalho são 34 anos para as causas sociais. Projetos, se você me perguntar agora projeto para qualquer área da nossa cidade, eu tenho no mínimo 6, 7 para qualquer área da nossa cidade. Né? Então, eu não tenho medo disso, não tenho medo do trabalho, não tenho medo de negociar na política, né, para que esses projetos sejam defendidos, sejam aprovados, levados adiante. É isso que eu quero. E olha, o que eu tenho visto é que você, como você faz parte do Partido dos Trabalhadores, que eu tenho enfatizado muito isso, né? Nem ressaltar, não, bem claro. É bem claro. Como você faz parte do Partido dos Trabalhadores, hoje o Partido dos Trabalhadores faz parte de uma federação, Sim. né? Que Frecheirinha, aliás, de nível nacional tem PT, PCdoB e PV. e PV. Isso. Sendo que Frecheirinha só tinha PT e PCdoB. Só que, assim, de uma hora para outra surge o PV, não sei como foi que ficou, não sei se vai sair, vai ter alguma pré-candidatura, se já tem alguma pré-candidatura, se vai surgir algum candidato, né? Sim. Não sei como é que vai funcionar isso daí. Wandelson, o que você tem a dizer sobre você sendo membro da querendo ou não, você é membro da federação, né? Sim, sou. Você do PT, você é do diretório, não? Não sou da diretório. Mas você está por dentro dos fatos, né? Dos Sim. acontecimentos, né? Por que a vinda do PV? Você sabe me dizer, não? Moitinha, eu particularmente não sei sobre a vinda do PV, porque assim, no momento que eu me filiei ao PT e eu tive conhecimento sobre a federação, fui integrar, nós só tínhamos PT e PCdoB. Mas, recentemente, nós fomos comunicados sobre a existência do PV. E aí, quando eu tive acesso ao documento, o PV foi criado no último dia 21 e foi apresentada a documentação ao diretório da federação, né, ao presidente da federação, no dia 25, né, deste mês que encerrou, né, dia 25 de junho. Me parece que é basicamente isso. E aí, como é que se dá essa condição hoje? Hoje nós temos 2 pré-candidatos. Nos 49 do segundo tempo. Nos 49 do segundo tempo. Eu, particularmente, não sei, enquanto trâmites legais, como é que funciona isso, essa atuação do PV agora, dentro da federação. Particularmente, eu desconheço, né? Isso aí a federação está discutindo, né? O presidente da federação está verificando os trâmites legais para isso. Mas o que é que nós temos hoje de concreto, como já foi dito aqui por outros pré-candidatos que falaram? Nós temos 2 pré-candidatos a prefeito dentro da federação. Nós temos o Aurélio pelo PCdoB e nós temos o Carleone Júnior pelo PT. Tá? Como é que acontece a definição de quem vai ser o majoritário? Em uma negociação dentro dos partidos. Pois Primeiro, porque é como que fosse 2 atletas competindo a mesma posição no pódio, né? Eu vejo mais ou menos, não sei se estou sabendo me explicar, mas eu vejo mais ou menos por aí, né? A diferença é porque aqui são 2 atletas com o mesmo grupo, né? Se a gente estiver falando do esporte, eles são de grupos separados, estão lá, de fato, disputando. Nesse caso, não deveria ser. O que nós sabemos? É que só pode sair um candidato. Ou um candidato a vice, ou um candidato a prefeito, né? Ou que vai ser apoiado outra pessoa de fora. Existem todas essas possibilidades. Antes que você fale aí, eu só queria deixar bem claro para os internautas que eu não sei como é que está a situação e se houve muito... Isso, eu estou falando que eu escuto pela rua, escutei por muitas vezes, meu internauta, que o presidente do PT
não vai dar, viu, o Uhum. Vandels, professor Vandels, não vai dar a legenda para o pré-candidato Carleone Júnior. Uhum. É claro que eu nunca ouvi isso do presidente do PT e nem muito menos do presidente da Federação Sim. de Frecheirinha. Então, eu de antemão já antecipo que nesse mês ainda eu estou trazendo aqui no nosso podcast o presidente do PT de Frecheirinha, que é o Dr. Francisco, né? Sim. Que é conhecido carinhosamente como Boy, né? É Isso. conhecido aqui na nossa cidade como Boy. E eu vou perguntar para ele aqui no nosso podcast. Então, por enquanto, vai ficar em aberto aí. Não sei se você tem. Você tem essa informação, Vandels? Olha, Moitinha, eu prefiro que quem responda esta sua pergunta, que inclusive é muito importante para os nossos internautas, seja o próprio Francisco, o próprio Boy, né, que é o presidente aí do Partido dos Trabalhadores, né? Já tem o convite feito a ele. Espero que ele aceite estar aqui para responder a você e responder para os nossos internautas e tirar qualquer dúvida que venha a surgir, né? Então, fica com ele essa batata para ele descascar. Pronto. A nossa produção já entrou em contato com o presidente do PCdoB, tentou contato com ele, eu não sei se conseguiu, inclusive, logo mais a gente vai, depois do podcast aqui, a gente vai se reunir, né? Vamos nos reunir, ver sobre isso, ver se foi possível falar com ele, eu não sei ainda como tá, mas de antemão antecipo presidente que do PT. acredito... o presidente do PT, né? Que é Isso, o o Dr. Boy. Francisco. Isso. Eu não sei exatamente como é que tá, mas acredito que já conseguiram entrar em contato com ele. Ele é uma pessoa extremamente justa e correta. Eu tenho certeza que ele vai agir ao rigor lá do que rege o requerimento, o regimento do partido, né? Então, cabe a ele responder. Pronto. Então, voltando aqui para o assunto que estávamos antes de vir aqui a falar da situação da federação, né? Sim. A gente estava falando aqui de você como pré-candidato e, se possível, vereador de Frecheirinha. Sempre ressaltar, né? É importante a gente dizer isso, que nós estamos em uma pré-campanha. A pré-campanha, para os nossos internautas terem claro isso, é o momento que a gente pode falar sobre ideias, falar sobre propostas, falar sobre o que nós pensamos, né? Nós não estamos aqui pedindo voto, não é o momento para isso. Haverá um momento propício para isso, tá? Mas, Moitinha, eu inclusive sugiro, e não sei se eu posso colocar isso como desafio para as pessoas, mas a minha ideia, quando eu resolvi me lançar como pré-candidato, é construir um plano de governo de vereador, de um pré-candidato a vereador. Por quê? Porque isso nós já sabemos que é obrigatório para um pré-candidato a prefeito. Quando ele vai registrar a sua candidatura, ele precisa apresentar esse plano de governo lá para o TRE. Mas o vereador, me parece que isso não é obrigado. Mas eu decidi fazer isso, porque o eleitor, a população, ela precisa saber o que eu penso. Quais são as ideias que eu defendo, né? Eu já disse aqui que apresentei 12 projetos lá para a LDO e foram aprovados esses projetos. E se me permite, não sei se é possível, eu queria falar sobre alguns deles aqui. Fique à Então, vontade. Eu vou falar sobre pelo menos 3 áreas e apenas alguns projetos. Eu tenho vários elencados, posso apresentar isso depois. Mas sobre 3 áreas, alguns projetos. A área da educação é a principal bandeira que eu defendo. Eu acredito que hoje os professores, os estudantes, os profissionais da educação, eles precisam de uma pessoa que os represente de uma forma mais incisiva no legislativo na nossa cidade, não desmerecendo a quem lá está, mas eu acho que, inclusive, isso pode somar forças lá dentro. E aí, quando eu falo sobre os professores, eu acredito que nós precisamos cuidar de quem cuida dos outros. O professor, para mim, é esta figura, Moitinha. É o que cuida dos alunos, mas quem é que cuida do professor? Nós temos um cenário de adoecimento psicológico desses professores, adoecimento físico. Você imagina a condição de um professor passar 25 anos em sala de aula, todos os dias, em uma sala de aula, ele tem em torno de 40 alunos para ele, no mínimo. Algumas turmas podem ter mais, outras podem ter menos. Então, existem todos os tipos de adoecimento possível. Eu acabei de falar que eu, por exemplo, toda semana passa mais de 500 alunos por mim. Aos 25 anos de profissão, não sei se eu vou estar dando conta sobre isso. Então, uma das ideias é cuidar do psicológico desses professores, um amparo psicológico a esses professores. Tem uma grande demanda dos professores aqui, dos profissionais da educação, que é a reformulação, a reestruturação do plano de cargos e carreiras desses profissionais. O plano de cargos e carreiras daqui, Moitinha, desses profissionais, é de 2009. Ele está completamente defasado. Eu nem sei se nesse plano ele prevê a questão do mestrado e doutorado. Nós temos professores da rede municipal aqui que já têm o seu mestrado, professores efetivos. Então, eles precisam ser reconhecidos e valorizados também por isso.
É o plano de cargos e carreiras que vai falar sobre os incentivos desses profissionais também. Então, uma sugestão que eu coloco é que seja pensado nesta reformulação de plano de cargos e carreiras. Uma outra grande demanda, e que eu tenho recebido muitas ligações e mensagens dos professores, é a questão dos precatórios. Os professores até hoje estão à espera do precatório, né? Não há uma informação clara, prática e objetiva sobre isso. Então, é uma bandeira que a gente precisa trazer para a discussão, é falar sobre essa questão dos precatórios. E aí, quando eu me volto sobre a área da educação também, eu quero falar sobre os estudantes da escola de ensino médio, né? A ideia é que tenha um acompanhamento exclusivo psicológico para esses alunos, em uma parceria Estado e município, né? Ainda que o Estado tenha esta responsabilidade, mas que o município possa contribuir também nesta parceria, que é muito importante. Uma outra bandeira que eu já disse aqui que defendo é a questão da causa animal. Então, só enfatizando, o programa de castração animal ele deve existir. A associação já estruturou um projeto sobre isso. Já construímos, eu já apresentei esse projeto na Câmara para todos os vereadores. Já apresentamos esse projeto na Secretaria Estadual de Proteção Animal. A ideia é que todo município ele está dividido em zonas. Então, vai acontecendo as castrações de animais por região, baseado ali exclusivamente nas famílias de baixa renda. Esse é o principal critério para esse programa de castração. E aqui eu preciso fazer uma consideração. No ano passado, nós, a PAF, eu juntamente com todo o restante da equipe da PAF, entramos em contato, articulamos o deputado federal Célio Studart, falamos com a assessoria dele, né, lá em Brasília, toda a equipe dele em Fortaleza, e conquistamos, sem nenhum padrinho político, sem a contribuição de nenhum líder político da nossa cidade aqui, nós conquistamos uma ementa de R$70 mil, que vai vir para os cofres do município para serem aplicados no programa de castração animal aqui na cidade, né? No programa na sugestão que eu apresentei na Câmara, é que o município possa fazer o complemento destes 70 mil até 100 mil para acontecer essa ação. Ainda este ano vai entrar esse recurso. E a gente vai buscar, no futuro, mais parcerias aí, então, com esses setores, né, com esses deputados. E aí, para mim não estender muito, uma outra bandeira que eu defendo bastante é a questão da cultura. Com certeza você também é um grande entusiasta da causa, que são os festivais de quadrilha. O primeiro ano da atual gestão, nós tivemos um festival de quadrilha que foi muito bonito. Eu faço aqui essas considerações muito positivas, mas elas não aconteceram nos 3 anos seguintes, né? Esse negócio de quadrilha aí, o Lohan quase nasce em Jijoca, é o nosso diretor aí. Dançando quadrilha, você também era quadrilheiro, né? Exatamente, eu tava lá puxando a quadrilha lá em Jijoca, aí a Maria foi com 9 meses, né? Já tava no... Aí o Luciano, rapaz, se sentir as dores aqui, a quadrilha só vai embora depois que o menino nascer. Exatamente. Então, mas deu tempo de chegar em Frecheirinha. O festival de quadrilha, Moitinha, a cultura hoje, a quadrilha em si, ela movimenta muito a cultura, mas ainda a economia. Você imagina dos brincantes, você imagina da pessoa que coloca a barraca para comercializar, você imagina da costureira que produz a roupa, seja a roupa dos brincantes, como das pessoas que vão para aquele movimento. Então, eu defendo que tenhamos aqui o Festival de Quadrilha, e aí só 2 propostas que eu queria citar, e a outra delas é o Museu Ferreira da Ponte. Aqui eu quero fazer as considerações ao seu Manuel do Carmo. O seu Manuel do Carmo tem um museu na casa dele, que foi criado em 2007, na época que nós fazíamos faculdade juntos, criamos como uma iniciativa de uma disciplina, e existe uma lei no município de 2015 criando o Museu Ferreira da Ponte, mas enquanto estrutura física, o município nunca teve condições de estruturar. São Manuel do Carmo está à disposição em vender o seu acervo, é um acervo privado. Hoje ele não consegue mais dar a organização que ele deseja, que ele quer, dentro da casa dele, né? Não consegue mais receber visitantes. Porque é coisa demais lá. Eu visitei o seu Manel ontem, ou foi antes de ontem, se eu não me engano, e assim, ele tem um acervo riquíssimo. Riquíssimo. E a gente corre risco, Moitinha, dessa nossa cultura, dessa nossa história se perder, sabe? Se a gente não tiver essa força do seu Manel, se não tiver um espaço que essas gerações atuais e futuras possam conhecer esse acervo. Então, como eu disse, essas são as 3 bandeiras principais que eu defendo, mas eu tenho projetos pensados para ideias para todas as áreas do nosso município, tá bom? O vereador, é importante deixar isso bem claro. O vereador, e agora repito mais uma vez como pré-candidato, o vereador ele não pode colocar projetos que vão onerar o município, que fale sobre gastos, apenas em caráter de projetos
de indicação. Então, eu posso indicar, né? O vereador que está lá hoje, ele pode indicar um projeto de criação de um museu, de algo que onere. Mas ele colocar enquanto lei, não. Mas projeto de indicação, sim. E é isso que eu acho. Se for acatado, aí já... Aí o executivo realiza, né? O projeto Mas de indicação. quando se faz a indicação, já direciona. Às vezes a Isso. pessoa tá faltando só aquele... Já cutuca e aí deixa para a sociedade cobrar. Eu acho que o que precisa é isso, sabe? A gente tem uma Câmara um pouco mais atuante, repito, não estou desmerecendo os colegas parlamentares que estão lá hoje, mas a gente precisa dessa atuação maior. Eu até defendi uma vez lá na Câmara a criação do Jovem Parlamento. O que seria o Jovem Parlamento? Eu pegar o estudante do 9º ano, eu pegar o estudante do ensino médio e provocar ações que levem ele para lá. Porque hoje os nossos jovens, ou eles têm uma aversão à política, ou um grande desinteresse mesmo. Porque é entendida essa política como politicagem. E tudo à nossa volta gira em torno da política pública, né? Precisa que sair esse gosto pela política seja resgatado por pessoas que consigam mostrar a importância, né, da juventude na política, de pessoas dignas. Novas ideias. Novas ideias, exatamente. Inclusive, eu não sei se você defende, mas eu defendo muito a questão de aumentarem a quantidade de vereadores. Eu não sei se você... Porque, assim, vem novas ideias, diminui o coeficiente para uma eleição, oportunidade, porque às vezes a pessoa está cheia de ideia, mas às vezes não tem a oportunidade de entrar porque não fecha aquele coeficiente, né, do partido. Então, eu acho assim, está precisando aumentar. Eu não estou falando dos que lá estão, dos vereadores que estão lá, estou falando que são bons. Sim. Mas quanto mais força... Pode melhorar ainda mais. Pode melhorar, né? Ainda mais. Já dizia um ditado popular que quanto mais cabra, mais cabrito, né, Moitinha? A nossa cidade, é importante que o eleitor saiba disso, que o internauta saiba disso. Com a nossa população, o último censo do IBGE, ela já pode ter 11 vereadores. A lei já permite isso. Eu, Vandelson, fui à Câmara no ano passado falar sobre isso, e aí eles disseram que todos eram de acordo, né? Porque, olha que interessante, são os próprios vereadores que precisam aprovar essa lei para aumentar a quantidade de vagas lá. Não é uma determinação que já vem lá de cima. Inclusive, eu perguntei para o presidente da Câmara, o atual pré-candidato a prefeito, Mike Pinto, eu perguntei para ele, ele disse, olha, eu deixo na mão dos vereadores, que fiquem à vontade. Se quiserem, eu estou no ponto. Eu, inclusive, faço uma provocação, porque o vereador Aurélio... em uma conversa comigo, ele disse que já havia representado um requerimento para que o projeto fosse à votação. E aí, de acordo com ele, eu não participei da sessão nesse dia, do projeto que ele fala, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Então, eu entendo que todos os vereadores concordaram que o projeto fosse à votação. Qual é o grande risco aqui, Moitinha? Tem Se prazo, o projeto tem prazo. Tem. Eu não quero acreditar, eu quero acreditar que ainda até o final desse mês eu estou consultando direitinho para ter essa informação. A Câmara está em recesso, volta em agosto, mas eu acho inadmissível que o projeto, ele, não sei se é prescreva o nome que tem que dizer, né? Mas que o projeto corra sem ser votado. Inclusive, saiu uma reportagem esses dias que Frecheirinha é o único município do Ceará que ainda não discutiu essa matéria. O único que tem essa possibilidade que não discutiu a matéria. Então, se tem um requerimento, todos os vereadores não manifestando interesse... Ainda. Tá ainda eu preciso aberto, verificar direitinho. Não se concluiu. Não, a conversa não se concluiu, eu preciso só verificar o prazo, se ainda é possível, se já esgotou o prazo. O que nós sabemos é que este projeto precisa ser votado, ou que sim, ou que não. Eu já falei com todos, aliás, todos os pré-candidatos a prefeito, todos manifestaram que se o projeto for à votação, eles são favoráveis e iriam incentivar os seus vereadores lá, das suas bases, que votassem a favor. Agora, a gente precisa entender quem é que ainda está embarreirando a situação, porque já tem um requerimento aprovado por todos e já tem essa manifestação, né? A população precisa deixar isso bem claro, entender isso bem claro. 11 vereadores, nós teríamos uma representatividade. A ideia é essa, é uma representatividade maior da nossa população. É isso. Seria uma oportunidade, Vandelson, para pessoas que traz uma boa vontade, né? Um interesse maior, né, por o município e até a questão do que a gente estava falando lá dos projetos de indicação para trazer uma qualidade melhor de vida para os nossos munícipes, né? E esse ano, Moitinho, só te cortando, é possível que tenhamos aí mais de 30 pré-candidatos a vereadores, nós já temos. Então, se esses registros de candidatura se confirmarem, nós vamos ter mais de 30 candidatos a vereadores.
A gente precisa ter aí uma grande representação, observando a quantidade de vereadores que já vão deixar a Câmara, porque vão disputar outros cargos, né? Então, é importante a gente ter isso claro. Essa representatividade da comunidade, da zona urbana, né? A zona rural aqui que a gente está trazendo, de associações, de trabalhadores, de moradores, né? De diversas causas. E isso, com o aumento da quantidade de vagas, vai possibilitar essa representação maior. Hoje, oficialmente, só temos praticamente espaço para 1/4 do pessoal que estão pleiteando aí uma candidatura, né? Exatamente. Busca isso. de uma candidatura. É. Olha, Wandelson, eu estou muito feliz aqui, muito grato aqui com a sua presença. Espero que você venha outras vezes, inclusive depois do registro da candidatura. Pode ser? Pode. Pronto. Mas antes da gente finalizar aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, principalmente para o povo de Frecheirinha. Moitinha, mais uma vez eu queria agradecer a você por esse espaço democrático, esse espaço que a gente tem de manifestar as nossas ideias, nosso pensamento, né? O seu programa tem sido um grande destaque na região, a gente já ouviu falar bastante. Parabenizar por esse sucesso que você tem apresentado. Obrigado. E aí, enquanto povo, enquanto população da nossa cidade, repito mais uma vez, essa é uma pré-candidatura. Se o partido e a federação concordarem com o meu nome, logo mais, quando for aberto aí o período das convenções, vai haver o registro de candidatura e eu espero que o meu nome seja aprovado para o registro. Aí sim é que oficialmente poderá ser pedido o voto das pessoas. Mas enquanto mensagem, eu gostaria muito que a nossa população ela analisasse esse cenário que nós já temos hoje, analisasse o nome dos pré-candidatos que nós temos hoje, cobrassem de cada um desses pré-candidatos também suas propostas, suas ideias, entendessem dessas pessoas o que elas pensam para a nossa cidade, o que elas almejam, quais as bandeiras que defendem, né? Porque você é chamado na rua e a pessoa diz, olha, defenda a causa da acessibilidade, defenda a causa animal, a educação, né? Então, é importante que o eleitorado ele já vá conhecendo quais as bandeiras que essas pessoas defendem. Quero muito agradecer a cada cidadão e cidadã frecheriense que conversa com a gente na rua, que ouve, né, o nosso nome aí como pré-candidato e traz essa manifestação de carinho, né, e de reconhecimento à pessoa da gente. E aí também eu não posso deixar de agradecer ao partido que eu faço parte, mais uma vez deixando claro, o Partido dos Trabalhadores, ao presidente Francisco, o Boy, a toda a equipe que me acompanha, a equipe do meu marketing, né, que tem feito um trabalho muito bom, e especialmente a escola que eu trabalho, aos meus alunos, são aproximadamente 550 a 600 alunos. Então, eu queria agradecer infinitamente a todos eles pelo carinho, pela admiração e que com certeza estão assistindo esse podcast hoje. Nessa sexta-feira maravilhosa, nessa noite de sexta-feira top aqui. Você falou mais cedo, quando a gente estava em off, sobre um evento que vai haver aí, né? Bem lembrado, Martinha. Bem, quando eu decidi escrever, discutir as propostas, eu decidi que precisava ser um plano de governo de pré-candidato a vereador, mas um plano de governo participativo. Pensando nisso, né, nós vamos discutir 2 temas fundamentais, que é educação e a cultura. Na próxima semana, no dia 11, salvo engano, na quinta-feira, nós vamos discutir lá no auditório do Caratinga, aquele salãozinho que nós temos lá. Eu estou convidando a população, já está nas minhas redes sociais aí o convite, convidando a população para fazer parte, para participar junto com a gente, levar as suas propostas, o que eles almejam para a educação e para a cultura da nossa cidade. E lá nós vamos ter professores, diretores, coordenadores, alunos, pessoal da cultura, para a gente discutir todas as ideias e as que forem mais plausíveis, mais organizadas, a gente vai colocar isso dentro de uma estrutura, de um plano de governo, para daqui a pouco, com o registro de candidatura, quem sabe, ser apresentado. Então, obrigado por ter lembrado, Moitinha. Todos estão convidados para participarem desse momento. Na próxima semana, na quinta-feira, a partir das 6h30 da noite, lá no Caratinga. É bom você falar a data, porque como vai ficar gravado, aí para o pessoal, cada vez que assistir, não achar que é na próxima semana. Se não me engano, no dia 11, quinta-feira, dia 11, na próxima semana, lá no Caratinga. 11 de julho. Isso, 11 de julho. Isso mesmo. Pronto, valeu. Wandelson, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter agradeço. vindo. Olha, estou muito feliz mesmo com a sua presença, viu? Até que coincidiu as agendas, deu certo agora, né, Moitinha? Pois é, que bom. Valeu, tchau, tchau. Bom final de semana. Pessoal, até mais.